Olá, minha gente. Tava com saudade, hein? Ó, não vamos deixar esse canal morrer, não, hein? Não, não vamos. Eu sei que depende de mim, né, minha gente? Mas eu prometo que eu vou me organizar, tá? Eu prometo que eu vou me organizar. Eu preciso me organizar, né? Infelizmente, eu não tenho conseguido, né? São muitos detalhes de bastidores. Um dia a gente conversa sobre isso. Ainda não é chegado o momento. Por hora, o que eu posso dizer para você é que eu tenho trabalhado um bocado, né? Eu estou lá no Aliados Brasil Oficial. Para você que gosta de me ver falando da política do dia, você pode me acompanhar lá no Aliados Brasil Oficial às 21h30, né? Pois bem, meus caros, esses dias nós tomamos um gancho aí de 7 dias lá no Aliados, ficamos fora do ar, voltamos essa semana daquele jeito, né? Tipo quando você tá ali nadando e aí você dá uma afogada, aí você volta assim meio sufocado, devagar. A cena é mais ou menos essa quando você volta depois de um gancho aqui da plataforma, né? Aliás, meu canal que o diga. Em janeiro do ano passado, meu canal foi desmonetizado. Desde então, não consegui mais a monetização. Foi um dos motivos de eu ter retirado todo o conteúdo do canal para começar de novo, né? Já que eu sou uma pessoa perigosa, nociva, segundo a plataforma, né? E, apesar de não dizerem exatamente qual é o motivo, mas enfim. Então, a gente sabe muito bem como é que funciona aqui a situação. Bem, além desse gancho, além de eu estar lá no Aliados Brasil Oficial, nós, lá do Aliados Brasil Oficial, eu estou junto aí nesse projeto, né? Nós estamos lançando Revisto, uma revista digital completa. Sugiro que você assine. Tem matérias exclusivas, tem entrevistas exclusivas e tem também conteúdos de opinião, né? As pessoas ali falando sobre cristianismo, falando sobre o Ocidente, sobre a degeneração da nossa sociedade, enfim. E falando sobre política também, né? Que o povo brasileiro tem se interessado bastante. Então, assine revisto.com.br, uma opção diferenciada aí para você, de conteúdo para você. Vamos lá, meus caros, para o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui delicado. Gostaria de mostrar imagens, né? Mas, infelizmente, esse assunto é um assunto que a plataforma proíbe totalmente mostrar qualquer imagem. Então, para evitar qualquer problema, vamos ao assunto. Infelizmente, recentemente, né, a França aprovou o direito, né? É bizarro isso, né? Falar em direito de tirar a vida de alguém. Pois bem, a França é o segundo país a colocar na sua Constituição, né? O primeiro foi a Iugoslávia comunista, lá na década de 70. Agora nós temos a França que tem aumentado muito o número de abortos nos últimos anos. Então, enquanto a França elimina os seus cidadãos, a gente vê o Islã crescer em território francês. Aí a gente lembra, eu não vou me lembrar aqui agora, mas eu sei que a minha audiência é maravilhosa, então quem se lembrar é o nome dos chefões lá, né, dos caras lá do Islã, que alguns anos atrás disse que eles iriam conquistar a Europa sem precisar dar um tiro. E ele estava falando justamente disso, né, de povoar a Europa. Então, enquanto um cidadão francês está ali, um casal francês está ali retirando a vida dos seus filhos, os muçulmanos estão ali se procriando, né? Lamentável tudo isso. E a preocupação não é só em relação à França, porque é algo que vai muito além. Porque dessa decisão da França pode ser que outros países também abracem essa cultura de morte. Inclusive, algumas pessoas falam em relação aos Estados Unidos, que derrubou a lei, né, a decisão judicial lá da Roe versus Wade, uma lei que foi criada lá na década de 70 em cima de uma mentira. Uma moça que estava grávida, né, sem juízo, ela foi convencida por um grupo de feministas que queriam aprovar a legalização do aborto nos Estados Unidos. Então, elas convenceram essa moça para que ela fosse o bode expiatório, digamos assim, né, para a aprovação dessa lei. Então, colocaram ali uma jovem grávida, né, que teria sofrido um abuso sexual e por isso precisava tirar a vida da criança. É aquela lógica que não faz nenhum sentido, né, porque ainda que essa situação tivesse acontecido,
o culpado, nesse caso, a pena de morte iria para o bebê e não para o suposto agressor. Aliás, a gente fica se perguntando, né, por que esse grupo de feministas, à época, não fez uma campanha, por exemplo, para encontrar esse agressor e não procurar penas duras para esse agressor, enfim. Mas por que elas não fizeram isso? Porque esse agressor nunca existiu. Depois de alguns anos, a Norma, né, eu não lembro o sobrenome dela, mas enfim, a Norma veio a público e falou que, na verdade, não tinha sido um abuso sexual, foi um encontro casual que veio essa criança, a filhinha dela, né? Inclusive, a lei foi aprovada, e quando a lei foi aprovada, a menina já tinha 2 anos de idade, então um caso mentiroso que serviu simplesmente para ceifar a vida de muitas crianças, né? Aliás, existe um dado curioso nessa situação que é o seguinte: uma organização cristã fez um levantamento e descobriu que a maioria dos abortos nos Estados Unidos ocorrem em bairros pobres, negros e latinos. Então, assim, vem dessa mesma turma que diz que vidas negras importam, né? Que diz que precisa proteger os pobres, e, na verdade, é essa turma que trabalha para a eliminação das pessoas. Essa mesma turma que fala em defender os mais frágeis é a mesma turma que penaliza com a morte os mais frágeis. Afinal, não existe ser humano mais frágil do que um bebê dentro do ventre da mãe, alguém que não pode se defender de forma alguma. Então, há essa preocupação com o fato da França se tornar um exemplo, né, para outros países. O negócio foi tão absurdo nessa aprovação da legalização do aborto, né, dentro da Constituição francesa, que o parlamento votou quase que unânime em favor dessa situação. Você vê como que está a degeneração total dessas pessoas, né? Pessoas que, inclusive, não conseguem ver o risco que o seu próprio povo corre. Nesse caso que eu falei inicialmente, do fato de que a maioria desses países europeus, vou colocar a maioria para não dizer todos, tem problemas de natalidade. Então, você vai reduzindo a sua população, mas você continua precisando de mão de obra, você precisa de pessoas jovens para cuidar daqueles idosos, porque as pessoas desses países vão se tornando idosas. E aí, o que você tem que fazer? Abrir as suas fronteiras, receber imigrantes. E será que essa imigração é sempre de pessoas que têm os mesmos valores, que têm a mesma cultura, que seguem a mesma religião? Será que são de pessoas que querem manter o seu país, a cultura local do seu país, ou que querem colocar uma nova cultura, uma nova religião, né? Quem sabe tomar conta de tudo e te colocar ali como um escravo, né? Então é muito louco isso, porque nem 10% do parlamento votou contrário a essa situação da França. Uma outra coisa que chama a atenção é que os bispos franceses, eles têm sido muito criticados por terem saído do debate público, né? Essas situações absurdas que vêm acontecendo na nossa sociedade, infelizmente. E são situações que precisam ser tratadas e que essas pessoas, muitas vezes, né, essas pessoas que eu digo, essas pessoas religiosas, elas são relevantes, muito relevantes, né? O Ocidente ele foi formado em cima de bases cristãs. A nossa linguagem tem um peso cristão, a nossa lei ela tem um peso cristão, né? Então, faz muita falta que esses homens se posicionem. E agora, nessa votação que houve na França, eles se posicionaram, inclusive de forma veemente. Vi uma matéria de uma moça falando sobre isso, só que tarde demais, né? É aquele nervoso que dá na gente do que acontece no Brasil. Por exemplo, em relação aos bispos da CNBB. E aqui eu digo os bispos da CNBB com alguma aspa, por quê? Porque a gente sabe que ali dentro é a minoria, mas há pessoas sérias, há bispos sérios, né? Mas é uma minoria. A maioria da CNBB, infelizmente, contaminada pela teologia da libertação, né? Vimos recentemente
o novo ministro da Suprema Corte, que é um comunista assumido e que foi recebido por bispos da CNBB. Uma coisa assim absurda, quando a gente sabe que há diversos documentos papais que excomunga quem adere a esta ideologia nefasta que tirou a vida de tanta gente, que perseguiu tantos cristãos. Mas há outras preocupações em relação a esta decisão que foi tomada na França, como, por exemplo, a objeção de consciência. Porque o governo disse o seguinte, que as consciências dos profissionais de saúde seriam respeitadas, né? A objeção de consciência. O que é a objeção de consciência? A objeção de consciência é quando o Estado, enfim, você tem uma obrigação de fazer alguma coisa, mas aquilo vai contra a sua consciência. Por exemplo, um médico que jurou defender a vida, proteger a vida, né, e jamais tirar a vida de alguém, ele se vê ali numa situação em que ele é obrigado a tirar a vida de um bebezinho. E ele diz, não, eu não vou fazer isso porque a minha consciência não me permite. Seja pelo o meu juramento ético, seja pela o meu respeito à vida a partir de uma concepção religiosa, enfim. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. E você tem o direito de não fazer, né? Inclusive, a Constituição brasileira, né, tem a objeção de consciência prevista, né? Enfim, o governo prometeu que não haveria o desrespeito, né, a essa objeção de consciência. No entanto, a Planned Parenthood, que é aquela clínica de abortos que foi criada pela Margaret Sanger, uma eugenista que odiava negros, né, que falava que as pessoas mais fracas tinham que ser exterminadas, enfim, que uma nazista, né, maluca, que criou a Planned Parenthood, uma das maiores clínicas de aborto do mundo. Inclusive tem um filme muito bom, se você ainda não viu, recomendo, se chama Unplanned ou Não Planejado, esse é o título em português. Recomendo que você assista, que é a história de uma moça que trabalhou muitos anos na Planned Parenthood e ela conta a história dela, né? Como que foi que ela... Um dia ela se viu ali na situação, ela trabalhava na recepção, ganhou muito dinheiro, né? Convencendo mulheres a tirarem seus próprios filhos. E aí um dia ela foi obrigada a participar de um aborto, porque faltou um funcionário, e aí ela viu o bebezinho ali sofrendo, o bebezinho sendo desmembrado, enfim, foi uma coisa terrível, e ela mudou totalmente de posição e acabou se tornando uma pessoa provida. Aliás, a moça que deu início à lei Roe versus Wade lá nos Estados Unidos, essa moça, inclusive, depois de muitos anos, ela se converteu ao cristianismo, né? Ela morreu católica e lutando contra o aborto. E uma das maiores dores dessa mulher é justamente ter sido essa ferramenta para a aprovação de uma lei que tirou a vida de milhões de seres humanos, né? Pois bem, a Planned Parenthood, voltando à França, a Planned Parenthood já se manifestou e disse que vai lutar para que o artigo na Constituição francesa que protege a consciência desses profissionais de saúde, que esse artigo seja derrubado. Ou seja, que esses profissionais sejam obrigados a irem contra as suas consciências, seja por uma questão moral, por uma questão religiosa, ou por um juramento médico, não interessa, eles querem derrubar isso, né? E aí você tem outras situações, porque eles começaram na França com 12 semanas, hoje está em 14 semanas, né? Agora previsto na Constituição, mas eles já estão trabalhando para aumentar esse prazo. Então, é sempre uma desculpa. Ah, não, só até 12 semanas. Hoje eu vi uma mulher falando, né, num vídeo, numa rede social. Ah, mas não é um ser humano. É o quê, minha filha? Vai sair o quê dali, né? Um pastor alemão? Não, é um ser humano, é uma criança, né? Enfim, o fato é que até 12 semanas, depois até 14 semanas, aí
23 semanas, daqui a pouco 9 meses, como já acontece, né, em alguns lugares do mundo, que eles tiram o corpinho da criança, colocam uma cânula no cérebro e sugam o cérebro da criança. Então, assim, é uma coisa horrorosa. Ou médicos, né, que às vezes cortam a cervical da criança. Mas a defesa, em 2012, acho que foram 2 filósofos italianos, eu sei que foram 2 malucos, né, com título de cientista, né, enfim, que defenderam o aborto pós-parto. Tá? E aí já tem uma corrente aí que defende até 28 dias não é um ser humano, tá? Tem gente que defende aí que até 28 dias os pais têm o direito de decidir. Ai, tá chorando muito essa criança, né? Vamos. É muito absurdo, né? E esses caras, eles defenderam o seguinte, eles defenderam até 5 anos de idade. Olha a lógica deles. E não deixa de fazer sentido. Não estou falando que é certo, mas faz sentido. A lógica deles é a seguinte. Se você pode tirar a vida de um bebê dentro da barriga, o que impede tirar a vida de um bebê, aliás, de uma criança de 2, 3 anos de idade? Inclusive, existe um ministro no Brasil, né, que disse que a pessoa é um ser humano, né, defende que uma pessoa é um ser humano. Para que uma pessoa seja um ser humano, ela tem que ter autonomia. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, nossa, e as pessoas que vivem acamadas? Né? As pessoas que vivem em estado vegetativo, ou pessoas que perderam completamente os seus movimentos, mas têm uma mente ativa. Ativa, pessoas que estão presas ali no seu corpo por alguma razão, nasceram daquela forma ou sofreram um acidente. Quer dizer, essas pessoas elas não têm autonomia. Elas não são capazes de resolver tudo por elas mesmas. Quer dizer, você vai simplesmente eliminar essas pessoas? Então, assim, isso abre brecha para coisas inimagináveis. Inclusive, o governo francês agora já mira a questão da eutanásia. Hoje eu vi numa rede social o comentário de uma moça, eu não me lembro qual era o assunto, mas tinha a ver com a eutanásia. E a pessoa falou assim, mas eu acho que é um direito, se a pessoa quer, tudo bem. E lendo as palavras daquela moça, eu me lembrei de quando eu li o livro Liberalismo, O Liberalismo, um Solvente Satânico, do cardeal Louis Bilot. Acho que é assim que fala o sobrenome dele. Enfim, o fato é que quando eu li esse livro, né, que é um livro maravilhoso, que vai falar ali da origem do liberalismo, porque como o debate político saiu das mãos da esquerda e começou a ser debatido também pela direita nos últimos anos, a gente acaba tendo aquela impressão de que o liberalismo, né, é simplesmente uma ferramenta econômica e não tem nada disso. A origem do liberalismo é uma coisa nefasta, né? Então o livro começa falando ali que o liberalismo ele é nefasto, ele é um mal em si mesmo, porque ele foi criado no intuito de propagar a liberdade como uma panaceia, né? Um bem absoluto acima de qualquer coisa. E é complicado a gente fazer essa crítica nesse momento em que o Brasil vive um cerceamento de liberdades, né? E aqui a gente está falando da liberdade boa, a liberdade das pessoas se manifestarem, a liberdade das pessoas exercerem a sua fé, a liberdade mínima, né? E esse livro ele vai tratar dessa liberdade maléfica, né? Essa falsa liberdade. Porque como nós somos seres que tendemos ao mal, a verdadeira liberdade é você poder escolher o bem. E hoje a gente tem essas mesmas pessoas que querem impedir as pessoas de exercer a sua fé, que querem impedir as pessoas de defender a vida, né? São as pessoas que dizem lutar pela liberdade, mas eles estão, na verdade, lutando por essa falsa liberdade, que, na verdade, é só um instrumento para alimentar os seus vícios, as suas degenerações. Porque a liberdade de tirar a vida de alguém nada mais é do que isso. É o quê? É proteger pessoas, na maioria dos casos. Por que eu estou falando maioria dos casos? Poderia falar
no total, né? Mas a gente sabe que existem muitas mulheres que, inclusive, quando há a liberação do aborto, que são obrigadas. Quantos casos no Brasil, se você digitar aí agora no Google e colocar aí assassinada, foi coagida a fazer aborto, não aceitou, você vai ver a quantidade de mulheres que, por seus amantes ou por seus maridos, companheiros, etc., foram assassinadas, às vezes, por não aceitarem fazer um aborto. Então, assim, você coloca a mulher nessa situação, né? De, às vezes, de uma família obrigar a fazer um aborto. Então, esses casos, eles são ignorados. Mas, o que essas pessoas visam? Elas visam o sexo desregrado, sem o compromisso, sem o preço. Tudo que você faz na vida tem um preço. Eu estar aqui falando com você sobre esse assunto tem um preço. Tem um preço espiritual, tem um preço social. Por quê? Porque tem gente que vem em cima de mim, né? E eu estou aqui me colocando para pagar esse preço, de falar sobre esse assunto delicado, da gente conversar aqui, trocar uma ideia e entender o quão profundo é esse assunto. Enfim, então a moça disse o seguinte... não, então se a pessoa escolheu tirar a própria vida, tudo bem, é a liberdade dela. Mais um problema, por quê? Há algum tempo atrás, eu estava preparando uma catequese e o tema da catequese era o quinto mandamento, não matar. E dentro do quinto mandamento, fui estudar justamente essa questão da eutanásia, que é o quê? Matar a si próprio ou os parentes que matam alguém da família, que acha desnecessário. Essa pessoa estava dando muito trabalho, né? A pessoa não está ali, não está em estado vegetativo, desliga os aparelhos, né? Uma coisa horrorosa. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso e eu encontrei inúmeros casos de pessoas. Eu encontrei casos de pessoas que se arrependeram e conseguiram se livrar, né? Eu encontrei casos, teve um caso de uma mulher, eu não lembro o nome do país, mas eu lembro bem do caso. A mulher pagou para os médicos, ela pagou lá, foi lá acho que na Suíça, né? Num lugar lá onde eles fazem, né? O suicídio assistido. E no meio do procedimento eles davam injeção, né? E depois, para acalmar a pessoa, tal, para depois finalizar. Eu sei que a mulher acordou no meio do negócio, desesperada, e falou que não queria mais. E aí, ao depoimento, se eu não me engano, de uma enfermeira que estava presente no local, e os médicos seguraram essa mulher e finalizaram a vida dela. Então, assim, casos de velhinhos fugindo de países onde a eutanásia é liberada. Por quê? Porque os familiares não querem ter despesas e muitas vezes estavam obrigando esses velhinhos, né, enfim, pagando para eliminarem esses velhinhos. Então, assim, é tudo muito complexo. São casos muito complexos. E eu nem estou entrando aqui, né, na dignidade da vida humana, que eu estou aqui nos outros problemas. Nos outros problemas que ferem essa dignidade humana e que não são discutidos. E não é porque essas pessoas não sabem. Elas sabem. Porque são malvadas mesmo. É do mal. É do mal. Né? Pessoas que trabalham para isso. Pois bem, meus caros, nós temos na América Latina, então, uma matéria aqui bem interessante da CID Digital, né, falando da resistência do Brasil e do Peru na América Latina contra esse avanço do aborto, né? E no Brasil a gente sabe que não é por conta de poderosos que essa pauta não tenha sido aprovada ainda. Essa pauta resiste por causa da população brasileira. População brasileira que pelo menos 80%, 8 em cada 10 brasileiros são contra o assassinato de crianças na barriga das mães, né? E o Peru também está travando essa luta, mas o que a gente vê é que, infelizmente, tem avançado cada vez mais essa pauta
contra as crianças. E isso tem um peso espiritual muito grande, mas não só espiritual, isso tem um impacto social. Eu não lembro quem foi que disse a frase, hoje eu estou cheia dos não lembros, né? Eu lembro aqui do objeto, mas não lembro. Mas vale a pena ser dita aqui. Uma frase que eu li há algum tempo e que diz o seguinte, né? O que esperar de uma sociedade em que as mães tiram a vida dos seus próprios filhos? Como é que você vai esperar compaixão, respeito? Vamos colocar aquela palavra horrível que eu não gosto, empatia, né? Aquela palavra que não quer dizer nada, eu prefiro compaixão. Mas, enfim, para essa turminha aí que fica defendendo empatia, gratidão. Cara, o que você vai esperar de uma sociedade em que uma mãe tira a vida do seu próprio filho? Aliás, a Inquisição, quando ela começou, lá na Idade Média, ela começou por iniciativa do Estado, não foi pela Igreja. Aliás, as Inquisições, perdão, deixa eu corrigir, né? Porque não houve uma Inquisição, houve várias Inquisições. E a Inquisição ela começou pelo Estado. Por quê? Porque você tinha um monte de seitas pagãs e uma das coisas que eles faziam era justamente matar as crianças. No caso, as mães deixavam as crianças morrerem de fome, né? Os cátaros ali, uma coisa horrorosa, né? Que eles reuniam um monte de gente num lugar, tiravam a vida de todo mundo, as mães abandonando os filhos para morrer de fome, uma coisa horrorosa, né? Uma balbúrdia, uma baderna total. Então, a sociedade completamente perdida, pervertida e dando trabalho para o Estado. Então, o Estado agiu e criou, então, a Inquisição, a princípio a primeira Inquisição, que foi estatal, né? E como eles usavam a questão da heresia, porque eram seitas, né? Que se utilizavam ali de discursos para cometer essas atrocidades pseudo-religiosos, né? Então, eles acreditavam ali no Deus bom e o Deus mau, e o Deus bom é aquele que criou o espírito, e o Deus mau que criou toda a matéria. E por isso havia toda essa agressão à matéria. Então, o Estado veio para ir atrás desses hereges, né? E depois de muito tempo foi que a igreja requereu para ela o direito de cuidar desses processos da Inquisição, porque, ora, se é... por quê? Porque o Estado começou a abusar, né? Perseguir pessoas politicamente, etc, etc. Enfim, o assunto não é esse hoje. E eu vou entrando nos assuntos, entrando, depois para voltar, gente, é complicado, coisa de DDA, né? Mas vamos lá. A gente parou na América Latina, né? Então, o Brasil tem resistido porque graças à força de pessoas que têm se manifestado. Porque o atual presidente do STF, se deixar por conta dele, aliás, ele militou muito antes de entrar na Suprema Corte em favor desse tema. E como eu gostaria que as pessoas se conscientizassem disso. Mesmo as pessoas que, olha, eu não gosto de cristianismo, tudo bem, eu detesto conservadorismo, não tem problema. Mas entenda que isso é um problema muito sério, que isso é um problema que desencadeia outros problemas. Né? Se você não protege, muito pelo contrário, se você expõe um ser humano mais frágil, que é um ser humano completamente inofensivo, o que você vai esperar de proteção para os outros seres humanos, né? Então, orar e trabalhar, né, minha gente? Orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Conscientizar as pessoas, os nossos jovens precisam ser conscientizados do valor da vida, né, da importância da vida, dos riscos que a aprovação de leis como essas trazem, né, das pessoas que dizem que vão ser protegidas e, na verdade, não são. Mas nem só de notícia ruim vive o mundo, né, minha gente? Por quê? Porque nós temos a Irlanda na contramão. Houve essa votação na França, mas a gente precisa falar de coisa boa. Na Irlanda teve uma votação para tratar da maternidade e da família tradicional. Então, o que tentaram fazer na Irlanda? Na Irlanda existe lá um artigo que fala da importância da família tradicional, da importância da maternidade, e aí fizeram uma votação para tentar tirar isso da Constituição.
Só que a população decidiu que não. A família tradicional ela é importante, sim, que a mulher ela tem um papel importantíssimo dentro de uma família, né? Tem um papel importantíssimo na questão da maternidade. O artigo Emendas e Cuidados, o artigo 41.2 da Constituição, que diz o seguinte: Estado reconhece que, com com a sua vida em casa, as mulheres proporcionam ao Estado um apoio sem o qual o bem comum não pode ser alcançado. Veja que aqui não é usado nenhum argumento religioso para isso, moralista, nada disso. Está falando aqui que o Estado depende dessa mulher enquanto uma peça central dentro de uma família. E aí, por favor, não me ofendam as mulheres aqui que trabalham, né? Que aí, aquele espírito feminista, né? Que a maioria de nós temos e nem sabemos, não é verdade? Mas é que a gente vai amadurecendo, né, minha gente? Eu já passei por essas fases revoltosas, assim. Eu trabalho desde muito nova, assim. Desde a minha adolescência eu trabalho. Então, a gente acaba criando essa mentalidade, né? Então, muitas vezes, ao longo aí da minha jornada, eu deixei de estar em casa com a minha família para estar trabalhando, né? Louca, alucinada, workaholic total. E hoje eu não tenho... Hoje eu já vejo as coisas completamente diferentes, né? Hoje, a minha prioridade é a minha família. Então, assim, por quê? Porque eu entendi que o meu papel principal é formar aqueles seres humanos que eu tenho ali. E que não é fácil, tá? Não é fácil. É cansativo, mas é a minha missão enquanto ser humano, né? Então, a minha função primeira. Então, foi mantido esse artigo na Constituição irlandesa. Como é importante o papel da mulher na criação desses seres humanos, na formação dos seres humanos, né? Porque se você é mãe e você não forma o seu filho, outra mulher vai formar. Porque quando você coloca o seu filho na creche, ou você contrata uma babá, ou você deixa com algum parente, você está delegando o seu papel de mãe, né, de formadora daquele ser humano, para outra mulher. Quem é essa mulher? Quais são os valores dessa mulher, né? E agora trazendo para um lado um pouco mais espiritual, um dia, quando chegar no dia do seu juízo, Deus vai cobrar você pelos seus filhos. Então, assim, tem coisas que eu gostaria de voltar no tempo, não tenho mais. Então, assim, eu gostaria muito de ter tido essa consciência enquanto mais jovem. Então, eu trago com todo carinho para você, que é mulher, que é jovem, né, que de repente está começando a sua vida, o seu matrimônio. Dê uma atenção especial para sua família. Porque se um dia você amadurece, e eu espero que amadureça, todos nós precisamos, né? Infelizmente, a gente está numa sociedade invertida, em que as pessoas vão se infantilizando cada vez mais, os adultos cada vez mais infantilizados, então, às vezes, não tem capacidade de crescer, né? De amadurecer. E é um peso muito grande. Você, poxa, tal momento eu poderia ter estado aqui, mas eu estava trabalhando, eu estava me ocupando de outras coisas. Não estou falando que você tem que abrir mão do seu trabalho ou qualquer coisa do tipo, só que o que é importante para você? Qual é a sua prioridade? Porque essa vida aqui ela passa, né? Mas a gente vai ter que prestar conta de tudo isso. E algumas coisas são eternas, né? A alma do seu filho é eterna. A alma do seu filho é eterna. O seu trabalho passa. A empresa que você trabalha passa, né? Enfim, então parabéns para os irlandeses, né, que tiveram aí essa consciência e que continuem valorizando as suas famílias e as suas mulheres, tenham cada vez mais consciência em relação ao seu papel. Bem, minha gente, só para não perder o costume, né? Santo do dia hoje é Santa Eufrásia, dia 13 de março, né? Ela é do século IV, ela muito jovem, criança ainda, perdeu o pai, ela era da família do imperador romano Teodósio I, então ela perdeu o pai e ficou sob os cuidados desse imperador Teodósio I. E o imperador prometeu
a jovem Eufrásia em casamento ao filho de um senador muito importante quando ela ficasse adulta. Enfim, aos 7 anos de idade ela ia a um mosteiro no Egito com a mãe e ela gostava muito e começou a pediu autorização para a madre, né, para usar o hábito como das irmãs, enfim. E acabou que a mãe dela morreu, ela ainda era criança, ela tinha 9 anos de idade, a mãe dela morreu e ela ficou nesse convento. Quando ela completou 12 anos, né, um outro imperador lembrou-se da promessa de Teodósio e mandou buscar Eufrásia no convento. E ela escreveu uma carta, ela era de família nobre, ela sofreu muitas tentações, né, para viver uma vida luxuosa e abandonar Jesus, e ela resistiu. E ela era uma pessoa de muita oração, né? E então, aos 12 anos, ela fez uma carta pedindo para que todos os seus bens, né, que ela que era de família nobre, esses seus bens fossem entregues aos pobres, e pediu, pelo amor de Deus, para ela para abrir mão, né, desse contrato aí, dessa promessa que o Teodósio tinha feito, para que ela pudesse permanecer no convento. E o imperador aceitou. Então ela permaneceu no convento, uma mulher de muita oração e que realizou inclusive curas, né, milagres, lógico, né? Como que essa pessoa realizou milagres? Por meio do poder de Deus, né? Jesus falou que ele fez muita coisa e que outros fariam ainda mais prodígios em seu nome, né? E assim viveu Santa Eufrásia. Quando ela tinha 30 anos de idade, a abadesa do convento teve um sonho, certa vez, em que Cristo recebia Santa Eufrásia como esposa no céu. E dias depois ela começou a ter uma febre muito forte e ela faleceu. E a abadesa e uma colega de quarto, Júlia, de Eufrásia, de Santa Eufrásia, diz que imploravam, né, para que elas pudessem acompanhar Eufrásia, Santa Eufrásia, no céu. E dias depois da Páscoa de Santa Eufrásia, a abadesa e também a colega de quarto, Júlia, morreram também, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Falei bastante hoje, né? Mas precisava vir falar sobre esses assuntos sérios, muito sérios, assuntos que desdobram em outros aqui que eu nem entrei em detalhes, mas que a gente precisa falar, a gente precisa lembrar, o perigo está aí rondando a porta, a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Trazer a boa notícia da Irlanda, né? Nem tudo está perdido, precisamos ter esperança sim. Tá? Não desista, não fique desesperado. Eu sei que tem dia, eu sou ser humano, né, gente? Então tem dia que eu sei que dá vontade de sentar no meio-fio e chorar, mas a gente não pode. Tem que arregaçar as mangas e ir atrás das pessoas e conscientizá-las. E às vezes a gente está cansado e está sem paciência, mas a gente respira fundo e senta, conversa e leva um pouco de luz para a vida dessas pessoas também. E trazer a história de Santa Eufrásia, que é lembrada hoje pela igreja. Um beijo para você. A gente se encontra numa próxima. Até lá!